Amada igreja, boa noite, graça e paz. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor por essa noite de culto e de celebração ao nosso Deus, onde juntos podemos buscar ao Senhor em espírito e em verdade, como a palavra dele tem nos ensinado, cantar os louvores que acabamos de cantar, ouvir a sua palavra como temos ouvido até agora, através dos testemunhos, do flash missionário, dos louvores e de cada momento que tivemos. E o meu desejo é que mais uma vez o Senhor continue a falar ao meu e ao seu coração. Desde já, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2, onde eu estarei lendo do verso 13 ao verso de número 25. Para aqueles que nos visitam nessa noite, sejam muito bem-vindos. Nós estamos participando e também meditando numa série de sermões que tem como tema Quem é Jesus? E a base para essa série de sermões é o Evangelho do apóstolo João, ao qual hoje nós estaremos concluindo o capítulo 2. Semana passada, pastor Lúcio, ele pregou no início do capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, aquela famosa festa de casamento, onde o Senhor Jesus multiplicou e transformou, melhor dizendo, né? E também multiplicou o vinho. E hoje nós estaremos concluindo o capítulo 2, do verso 13 ao verso de número 25. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu quero orar com você, pedir com que Deus, através da sua palavra, esteja nos instruindo nesse momento de reflexão da mesma. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos na tua presença, acabamos de louvar, de adorar, de exaltar, de bendizer o teu santo nome. Agora, nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente estão voltados para a tua palavra. E o Senhor conhece as minhas limitações e sabe que todos nós necessitamos da ação do teu Espírito, nos dando discernimento para entender o texto que acabamos de ler e aplicando a tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, nesse breve momento de reflexão, que o teu Santo Espírito esteja nos conduzindo, aplicando essa palavra ao nosso coração, ao ponto de que possamos crer na tua palavra e praticar ela para o louvor da tua glória. Assim nós oramos e desde já agradecemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, para nós não é novidade nenhuma de que a fé cristã em nosso país, não que em outras partes do mundo isso não tenha acontecido, mas principalmente em nosso país, tem se transformado num negócio, onde muitas vezes homens, e assim como também mulheres inescrupulosos, têm se utilizado da fé cristã para enriquecer, para construir um patrimônio monumental. Basta muitas vezes nós ligarmos a nossa TV e iremos perceber pessoas se utilizando da palavra de Deus de forma inescrupulosa e muitas vezes de forma herética para desviar a adoração daqueles que buscam a Deus
para um outro Deus, para o dinheiro, para a vaidade, para o orgulho, para a tentativa humana de querer agradar a Deus com as suas próprias obras, com as suas próprias ações. Isso é, ao invés de ensinar o Evangelho, eles têm ensinado uma religiosidade, aonde as pessoas estão se dirigindo muitas vezes querendo buscar a Deus, mas por conta do falso ensino estão desviados do mesmo. E para nós isso não é novidade nenhuma, a famigerada teologia da prosperidade, onde tem levado os adoradores a se transformarem em consumidores da fé. Aqueles que deveriam buscar a Deus, se submeter a Deus, conhecer a Deus, estão conhecendo, infelizmente, um Deus completamente desfigurado, que é ensinado por esses falsos pregadores, por esses falsos evangelistas, não apenas no rádio, mas na TV, e muitas igrejas que por aí afora são fundadas. E infelizmente, como eu já disse, aqueles que deveriam ir ao Senhor para adorar ao Senhor, estão se transformando em consumidores. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que ilustra muito bem essa realidade que todos nós bem conhecemos. É um texto que fala basicamente sobre duas festas que Jesus participou. A primeira festa foi na semana passada, onde nós meditamos do verso 1 até o verso de número 12, onde o Senhor Jesus ele vai até uma festa de casamento, e nessa festa de casamento o vinho se acaba. E naquele momento o Senhor Jesus ele demonstra o seu poder, a sua onipotência, transformando água em vinho. E as pessoas que estavam ali creram nele, principalmente os seus discípulos. Agora o Senhor Jesus ele sai daquela região e ele se dirige a Jerusalém para participar de uma outra festa, dessa vez a festa mais famosa entre os judeus, a festa mais famosa em Israel, que era a festa da Páscoa. E nessa festa, quando ele se direciona a Jerusalém, ele vai até o templo e entrando no templo, ele se depara com algo completamente diferente daquilo que é esperado dos verdadeiros adoradores, que é buscar a Deus em espírito e em verdade, que é buscar a Deus de coração quebrantado. Ele entra naquele templo e ao invés de ver a adoração a Deus, ele vê um negócio, ele vê uma quadrilha, ele vê homens inescrupulosos levando as pessoas para distante de Deus. E é exatamente nesse texto que nós acabamos de ler, que Jesus nos ensina 4 lições a respeito da verdadeira espiritualidade. E é esse o tema que eu quero trabalhar com você, de forma breve e objetiva, através do texto que nós acabamos de ler. 4 lições a respeito da verdadeira espiritualidade. E a primeira delas, segundo o texto, verso 13 ao verso 14, é que o Senhor Jesus, ele conhece a nossa situação. Em relação à verdadeira espiritualidade, ele conhece o nosso estado, ele conhece a nossa situação. Porque esses 2 primeiros versos, eles nos mostram, como diz o verso 13, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Jesus agora, ele se direciona a Jerusalém, que era a capital da religião em Israel, era a nata da religião em Israel, e era lá onde era comemoradas as festas do povo de Deus. Nós passamos um bom tempo aqui meditando nos salmos de romagem, que eram aqueles salmos onde os judeus se dirigiam a Jerusalém para adorar ao Senhor em uma das festas que lá era celebrada. E a mais famosa de todas era a festa da Páscoa. Nessa festa, aqueles que não estão familiarizados com a história da Páscoa à luz da palavra de Deus, não tem nada a ver com o ovo de Páscoa, nem também o coelhinho da Páscoa. Era uma festa onde o povo de Deus celebrava a libertação que Deus havia dado a Israel. Depois de 400 anos que eles estavam presos lá no Egito, o Senhor os liberta através de Moisés, enviando 10 pragas contra aquela nação, sendo a 10ª praga a celebração da libertação, onde o Senhor Jesus, aliás, onde Deus, o Pai, fala para o seu povo, dizendo, olha, vocês devem celebrar essa festa comendo um cordeiro, com sandálias nos pés, a mochila nas costas, cajado na mão, porque eu vou libertar vocês. E a Páscoa falava a respeito disso, da libertação do Egito, da libertação que Deus concedeu ao seu povo. E eles estavam celebrando essa festa. E Jesus ele vai até Jerusalém, e ao invés de encontrar o povo de Deus, e principalmente os líderes da nação, preparando o coração do povo para essa festa,
o que ele encontra, na verdade, é uma quadrilha. Uma quadrilha que estava ali, de alguma forma, induzindo o povo ao erro. Os cambistas, os vendedores, apoiados pelos próprios líderes de Jerusalém. Os cambistas, eles, na verdade, primeiro os vendedores, né? Eles estavam ali, de certa forma, como diz o próprio texto, para vender aqueles animais que eram sacrificados na festa da Páscoa. E nesse intuito, não apenas eles faziam isso, eles precisariam logicamente vender, e vários judeus vinham de várias partes ali do Império Romano, e a moeda que eles tinham não era a moeda que era usada lá em Jerusalém, por isso eles precisavam dos cambistas, sendo o problema que os cambistas eles cobravam juros abusivos quando eles faziam isso, apoiados pelos próprios líderes da nação. Os próprios líderes judeus apoiavam esse comércio dentro do templo, dentro daquele local de adoração. E o povo de Deus se direcionava até esse local e se deparava com esse comércio dentro do templo. Eu não sei se você já estudou a geografia do templo em Jerusalém. Ele tinha alguns compartimentos. O primeiro compartimento era o local onde ficavam os gentios, aqueles que não faziam parte do povo judeu, aqueles que não haviam se circuncidado, mas queriam ir até lá para adorar o Senhor. Eles ficavam restritos a um pátio chamado Pátio dos Gentios. O segundo estágio, ou o segundo pátio, era o pátio onde ficavam as mulheres, as crianças, e assim como os próprios judeus também estavam ali. Um outro pátio mais à frente que ficava era dos sacerdotes, apenas eles entravam ali. E era exatamente nesse pátio dos gentios onde esse comércio estava sendo feito. Aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus, o canto dos salmos e tudo aquilo que lá acontecia dentro do templo, muitas vezes nem conseguia por conta desse comércio que estava sendo feito ali. E de certa forma esses homens estavam afastando aqueles que não tinham essa intimidade, essa comunhão com Deus, do próprio Deus. E ao olhar para essa realidade que aqui está acontecendo, à luz desse texto que nós acabamos de ler, nós começamos a perceber uma adoração superficial, sintética, mecânica, aonde já não envolvia o coração do povo, aonde era só chegar ali, comprar o seu animal, entrar ali naquele local e oferecer a Deus. A bênção já vinha no pacote, não era algo proveniente do coração, não era algo que o povo, de certa forma, se preparou durante o ano, trazendo o seu animal, trazendo o melhor que ele tinha, para oferecer ao Senhor lá dentro do templo. Não, eu apenas pago, eu apenas compro esse animal, chega lá e eu ofereço a Deus e já sou abençoado por conta disso. Não adianta e não é preciso eu envolver o meu coração nisso, a minha mente, a minha emoção. Eu estou aqui, o corpo está aqui, mas a minha mente está longe daqui. Era basicamente talvez isso que estava acontecendo ali naquele local. Os adoradores foram transformados em consumidores, a adoração numa barganha, e a religião estava sendo uma religião relativizada. Aonde eu venho e eu faço de todo jeito. Isso nos traz uma informação que a gente precisa levar em conta. Se esses homens e mulheres saíam das suas casas e talvez já não preparavam tanto o coração, era só chegar lá, comprar, participar daquele comércio, nessa religião relativizada, como nós estamos preparando o nosso coração para chegar até aqui? Como foi a nossa tarde? Como foi a nossa manhã? Como nós preparamos a nossa mente e o nosso coração para chegar até esse local? Será que o fato de entrarmos por essas portas já é a autenticação da bênção sobre nós? Será que você caiu nesse erro de pensar isso? Será que o fato de eu não preparar o meu coração, a minha mente, ir apenas ao templo, já é suficiente? Sabe, irmãos, nós não somos cambistas, nós não somos vendedores, é verdade. Mas muitos de nós vêm a um momento de culto como esse apenas para lucrar, apenas para obter de Deus algo que Deus pode me dar, e não por Ele em si. Eu venho pelas bênçãos que Ele pode me dar, eu venho pelas bênçãos que Ele pode me oferecer, mas Ele não necessariamente está no primeiro lugar da minha vida. Eu não vou com o objetivo de buscá-lo,
eu vou com o objetivo de lucrar. Será que ele pode me abençoar naquela porta de emprego? Será que ele pode me fazer prosperar na empresa que eu sou o proprietário? Será que ele pode tocar o coração daquela pessoa ao meu favor? Será que ele pode me fazer passar naquele concurso, naquele vestibular? Que bênção ele pode me proporcionar? Muitos de nós saímos da nossa casa para vir até um local como esse, para lucrar. Algo que Deus pode me dar, mas não necessariamente por aquilo que Ele é. É aquele famoso jargão que nós usamos. Muitos estão atrás do Senhor pelas bênçãos que Ele pode dar, mas não por Ele em si. Esses homens lucravam e estavam no templo, mas não para adorar o Senhor. E a primeira coisa que esse texto nos mostra é que Jesus conhece o nosso estado. Jesus conhece a nossa situação. Ele sabe qual o nosso objetivo de estarmos aqui hoje. Ele sabe o motivo que você chegou até aqui hoje. Ele conhece o nosso estado. E quando nós entramos nesse processo de uma religiosidade mecânica, de uma religiosidade lucrativa, aonde Deus pode me dar alguma coisa, apenas isso, como Ele age na nossa vida? A segunda realidade que esse texto nos mostra é que não apenas o Senhor conhece o nosso estado, a nossa situação, é que o Senhor também nos purifica. Porque a continuidade do texto, verso 15, verso 17, diz da seguinte forma: tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Interessante que Jesus, já no início do seu ministério, ele vai até o templo, e depois que ele vê aquela situação que estava acontecendo dentro do templo, ele faz uma azorrague. Uma azorrague, os estudiosos dizem que era aquelas cordas que aqueles comerciantes levaram até lá para levarem os seus animais, e aquelas cordas ficaram pelo chão. Jesus pega aquelas cordas e faz uma espécie de chicote e sai expulsando aqueles homens dali, colocando aqueles homens para fora, assim também como os animais. E ele cita um dos salmos, quando ele diz: não faça, o zelo da tua casa me consumirá. Jesus toma essa atitude para com aquelas pessoas que estavam fazendo da casa de Deus casa de negócio. Jesus não apenas conhece o nosso coração, Ele não apenas conhece o nosso estado e a nossa situação. Esse texto nos mostra que Jesus também, Ele expõe a corrupção que havia no coração daqueles homens. E ao invés de agir apenas, talvez citando um salmo, Jesus, Ele toma uma atitude disciplinatória contra aquelas pessoas, que haviam endurecido o coração para o Senhor, que haviam endurecido o coração para a adoração a Deus, que não entenderam aquele momento de culto e de celebração ao Senhor. E foi exatamente por conta disso que o Senhor Jesus, Ele precisou tomar essa atitude, porque aquelas pessoas não entenderam o motivo pelo qual eles deveriam estar ali naquele local, o motivo pelo qual eles deveriam estar participando daquele culto. Queridos, muitas vezes Deus age de forma dura para conosco. Às vezes Ele fala conosco 1, 2, 3, 4 vezes, mas há momentos que a disciplina do Senhor vem sobre a nossa vida. Ele quebranta o nosso coração. Quando nós já não ouvimos a sua voz, como nós já não ouvimos a sua palavra, como esse texto aqui deixa expresso para nós, porque certamente aqueles homens conheciam. O Senhor os disciplina, o Senhor age com mão dura, com mão forte. Não que o Senhor quisesse a morte daquelas pessoas, não, apesar de agir de forma dura contra aquelas pessoas, o Senhor os estava disciplinando, quebrando o seu coração ali naquele momento, com aquela atitude, deixando a corrupção daqueles homens exposta, diante de tudo aquilo que eles estavam cometendo. É por essa razão que esse texto nos mostra, que o Senhor Jesus, Ele toma uma atitude para fazer com que aquelas pessoas entendam de uma vez por todas,
qual o real motivo de nós estarmos na presença de Deus? O que é que está em primeiro lugar no nosso coração? O que é que tem tomado a prioridade na nossa vida? O que é que tem dado norte sobre a nossa vida? Muitas vezes o Senhor nos expõe a situações para que nós venhamos a entender isso, para que nós venhamos a nos quebrantar na presença dEle, buscarmos ao Senhor de todo o coração. Ele nos purifica, e nos purifica muitas vezes através do sofrimento, muitas vezes através do chicote, muitas vezes através da dor. Ele fez isso inclusive com o seu próprio povo Israel, muitas vezes os deixando peregrinar durante muito tempo no deserto, em outras situações levantando a Babilônia, levantando inimigos, levantando situações adversas contra o seu próprio povo, para que eles entendessem. Há um autor muito conhecido chamado C.S. Lewis, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus, quando nós não queremos escutar a sua palavra. Não que Ele não nos ame, não que Ele não queira o nosso bem, muito pelo contrário, mas na sua infinita graça, infinita misericórdia, muitas vezes Ele tem que usar o chicote contra nós. Ao Salmo 32, um dos versos do Salmo 32, melhor dizendo, ele diz: não seja como um cavalo ou como uma mula, que precisa de chicote e cabresto, melhor dizendo, para que eu possa guiar vocês. Não, eu vou guiar vocês pela minha palavra. E muitas vezes o Senhor, para fazer com que a gente se aproxime mais dEle, Ele precisa nos purificar. Assim como aqui está acontecendo nesse texto, ele não apenas conhecia a situação, ele não apenas conhecia o estado dessas pessoas, mas também ele precisou purificar aquele local, colocando tudo aquilo que era de ruim para fora, tudo aquilo que afastava as pessoas de Deus, ele precisou colocar para fora do templo, ele precisou purificar aquele local. E é assim na nossa vida muitas vezes, quando andamos afastados do Senhor, Ele precisa se utilizar de meios que não são meios prioritários, mas para nos purificar e para nosso bem Ele faz isso. Ele toma o chicote e Ele toma aquela situação contra aquelas pessoas. Mas o texto não apenas diz que Ele conhece o nosso estado, a nossa situação, não apenas diz que Ele nos purifica, mas o texto também nos mostra que o Senhor nos ensina a forma correta de nos relacionarmos com Ele. No verso 18 até o verso de número 22, a palavra do Senhor nos mostra que naquela situação, os judeus vendo tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus purificando o templo, agindo de forma dura, Ele diz: olha, qual o sinal que você nos mostra para que você possa fazer isso? Em outras palavras, quem é você para estar tomando essa atitude aqui dentro do templo? O Senhor Jesus, Ele responde mostrando e apontando para a sua morte e para a sua ressurreição, porque Ele começa a dizer da seguinte forma: perguntaram-lhes os judeus: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O que o Senhor Jesus aqui, Ele chega nesse local e eles pedem um sinal, Ele diz: olha, eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Os judeus olham para aquela situação e dizem: olha, em 46 anos esse templo aqui estava sendo construído e você em 3 dias vai fazer isso? Sendo que ele falava não necessariamente de um templo construído por mãos humanas, mas da sua própria pessoa, do templo e morada do Espírito Santo que somos nós, não de um local construído por mãos humanas. Os seus discípulos, quando ele morre e ressuscita, se lembram que ele havia dito isso e creram na sua palavra, creram nas Escrituras. Isso nos traz uma realidade muito importante para nós, sabe por quê? Jesus, ele não apenas está, na verdade ele está instituindo uma transição. O verdadeiro local de adoração agora não é esse local, mas quem é o dono desse local? Jesus. Significa dizer que o fato de chegarmos a esse local não significa muita coisa.
se você não se encontrar com o dono desse local. Essa transição que o Senhor Jesus está fazendo olha, esse local aqui não é tão importante como vocês pensam que é. Por mais bonito, suntuoso que seja esse templo aqui em Jerusalém, o mais importante sou eu, é isso que Jesus está dizendo. O mais importante é quando vocês vierem a mim, não a este local. É bom vocês virem a esse local, é um local de ajuntamento, é casa de oração. Mas se vocês não entenderem que vir a mim é mais importante do que vir a esse local, vocês vão perder o tempo de vocês. Vocês vão entrar aqui e sair da mesma forma que entraram. Vocês vão chegar ansiosos e vão voltar ansiosos para casa. Vocês vão vir angustiados e voltarão para a casa de vocês angustiados. Porque a diferença não é vir a esse local, é vir ao dono desse local, é vir ao Senhor Jesus. Os judeus estavam impressionados com esse templo lá em Jerusalém, falando de quanto tempo aquele templo foi construído. Eles não entenderam que Jesus estava falando dele mesmo. Aquilo que é mais importante não era aquele templo, mas quem estava dentro daquele templo, que é Jesus. E é por essa razão que nós devemos sim fazer essa autoanálise, essa autoavaliação. Quem você veio buscar hoje? O que você veio fazer aqui nesse local? Com que objetivo você chegou até aqui? Nós precisamos ter isso em mente. Uma vez que Jesus aponta que o verdadeiro templo, que o verdadeiro local de adoração já não era o templo em Jerusalém, mas ele. Isso aponta para uma realidade muito importante que nós devemos ter em nosso coração quando adentrarmos por essas portas. Quem nós estamos buscando? Talvez esse seja o problema de muitos crentes. Eles pensam que o fato de ir à igreja já resolve tudo. O fato de participar de um culto já resolve tudo. O fato de dizimarem e ofertarem já resolve tudo. O fato de conhecerem as letras dos louvores e de conhecerem a palavra já resolve tudo. Não. Você precisa sair de casa com esse objetivo no coração. Eu preciso ir para adorar ao Senhor. Não me importa quem vai pregar hoje. Não me importa quem vai cantar hoje. Não me importa quem vai dirigir o culto hoje. Se vai ter pregador famoso hoje, se vai ter alguma festividade na igreja hoje, não me importa. Porque eu sei o motivo pelo qual eu estou indo para a igreja. Eu sei com quem eu quero me encontrar. Eu sei aos pés de quem eu quero estar. É isso que importa. Quando nós sairmos da nossa casa e dos nossos lares e virmos a um local como esse. Mas a palavra do Senhor continua nos mostrando, melhor dizendo, uma outra realidade. Não apenas o Senhor conhece o nosso estado, não apenas o Senhor nos purifica, não apenas Ele nos ensina a verdadeira forma de adorar, mas a última lição que esse texto nos mostra é que Ele também conhece o nosso coração. Os últimos versos diz da seguinte forma: estando Ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que Ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Queridos, esse texto aqui nos aponta para algo que nós devemos abrir bem os nossos olhos. Veja, esses homens, essas mulheres, olharam os sinais, olharam os milagres, olharam aquilo que Jesus estava fazendo e creram nos seus sinais. E creram nos seus milagres, sendo que o texto diz que Jesus não se confiava neles, porque sabia muito bem quem eram aquelas pessoas. Jesus sabia muito bem, como diz o último verso, o que é a natureza humana. E por que isso é tão importante para nós? Porque esse texto nos mostra que é possível sim, alguém crer nos milagres, em tudo aquilo que Jesus faz, e não ser salvo por Ele. Já parou para pensar nisso? Deixa eu dar um exemplo aqui. 10 leprosos vieram para ser curados pelo Senhor Jesus. Foram curados os 10. Dos 10, apenas um volta para agradecer. E este era samaritano, inimigo dos judeus, ou
povo que não se dava bem com os judeus. E Jesus diz: olha, não foram 10 que foram curados, apenas você voltou. E para aquele homem, somente para aquele homem, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Os outros foram curados, é verdade. De lepra não morrem mais, eu curei. Mas para você eu dou algo a mais do que eu dei a eles. A tua fé te salvou. É diferente. Sim, é possível. Muitas pessoas estarem num momento como um culto como esse, gostarem de estarem no culto, gostarem de virem à igreja, não irem para outro local no domingo à noite, é possível, gostarem de estar aqui, mas não entender o motivo pelo qual Jesus faz os seus sinais e milagres. Sabe qual é os motivos que ele faz os sinais e milagres? Por favor, abra comigo, João capítulo 20, os últimos versos desse evangelho, João capítulo 20. Verso 30 ao verso 31, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esse é o principal objetivo dos sinais e dos milagres do Senhor Jesus. Não é para impressionar ninguém, não é para a gente ficar embasbacado. Eu não estou dizendo que a gente não fique, porque um sinal, um milagre, provoca isso em nosso coração. Mas o objetivo do Senhor Jesus, ao fazer os seus milagres, os seus sinais, não é apenas para que a gente vá atrás dele apenas para isso. Esse texto diz que ele fez muitos sinais e milagres. Com que objetivo? Ele diz: para que creiais que ele é o Cristo, ou seja, ele é ungido de Deus, ele é aquele que veio com uma missão de salvar. E para que, crendo isso, você tenha vida em seu nome. Uma coisa é você ser abençoado por Deus em alguma área da sua vida, outra coisa é você se submeter à vontade dele querendo segui-lo. Por que tinha tanta gente atrás de Jesus naquela época? É porque de fato queria se tornar discípulo dele? Não. É porque ele multiplicava os pães, os peixes, fazia os milagres. E ficava aquele oba-oba em torno do Senhor Jesus apenas por isso. É por essa razão que diversas vezes ele teve que repreender aquela multidão, dizendo: olha, quem quiser me seguir, negue-se, tome sua cruz e me siga. É por essa razão que muitas vezes ele fazia os seus sinais, os seus milagres, mas não queria que as pessoas soubessem. Porque isso transformaria aquelas pessoas que deveriam ser discípulos dele em consumidores daquilo que ele fazia. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe como nós chegamos aqui hoje. Se como consumidores ou como verdadeiros adoradores, ele sabe disso. O Salmo 139 também fala sobre essa realidade. Quando o salmista diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar, nenhuma palavra saiu da minha boca e tudo o Senhor já sabe. Ele conhece o nosso coração, ele conhece a natureza humana. Por isso nós precisamos entrar na presença de Deus tendo essa convicção: ele me conhece. Eu posso enganar A, B, C, D, mas a ele não. Ele sabe o que é que está aqui dentro. Ele conhece o meu íntimo, ele conhece o meu interior. É por essa razão, e aqui eu quero encerrar, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos fazer uma autoavaliação da nossa espiritualidade, de como nós nos relacionamos com Deus. E olhando para esse texto, como eu já disse, e aqui eu quero encerrar, o Senhor Jesus, quando Ele olha para mim e para você, em relação à nossa espiritualidade, Ele conhece a nossa situação, Ele sabe como nós estamos. Sabendo da nossa situação, Ele nos purifica, tirando de nós aquilo que não é da sua vontade. Nos purificando, a sua palavra também nos mostra que Ele nos ensina como nós devemos nos relacionar com Deus. É muito mais do que apenas vir à igreja, é nos relacionar com o dono da igreja.
E por último, se nós queremos ter uma verdadeira espiritualidade, como o próprio texto diz, nós precisamos entrar na presença dele com sinceridade de coração, porque ele conhece o nosso coração. Ele não se ilude com as nossas palavras, ele não se ilude com o nosso evangeliquez, ele não se ilude com o nosso conhecimento bíblico, ele conhece o nosso coração. Ele sabe como é a nossa vida quando nós saímos desse local. Que espiritualidade nós estamos tendo quando estamos na presença do Senhor? Esse texto ele nos mostra essas 4 realidades de uma verdadeira espiritualidade. E o meu desejo nessa noite é que o Santo Espírito do Senhor tenha falado ao seu coração e aplicado essa realidade da palavra dele, não da minha, ao meu e ao seu coração nessa noite. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar até aqui pastor Wendel, ele estará ministrando a Santa Ceia aos irmãos e nós estaremos participando desse momento juntos.